Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja amada, linda, amém? Amém? Deus abençoe cada família, cada casal aqui nesta noite, amém? Quem não me conhece, né? Muitos aqui eu não conheço, alguns, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, a sua esposa, por essa oportunidade, né? Esse convite que eles me deram para estar aqui com vocês, ministrando, né? Nesta noite, na vida de vocês, amém? Eu tenho 38 anos de casado, faço agora dia 4 de julho, né? A minha metade não está aqui comigo hoje, amém? Mas Deus me deu 3 filhos, né? Levou um, tenho 2, tenho um neto, e meu esposo é uma bênção na minha vida. Porém, eu não gosto dessa palavra desviada, ele está descansando. E nós somos provados, né? Quem não é provado quando é chamado? E é por isso que eu estou aqui. Eu falo para Deus, Deus, ainda ele não veio, preciso de vir, e só me coloca para dar palestra para casais, só me coloca para dar palestra para mulheres. É o chamado na minha vida. O Senhor fala, você não pode fugir. Enquanto você faz a minha aula, eu estou cuidando lá, você está entendendo já? Que Deus está falando aqui nesta noite? Quem tem chamado aí? Então, vai, que Deus é contigo, amém? Então eu agradeço a Deus, essa igreja linda, parabéns à irmã, parabéns pastor, liderança aí, né? Essa igreja linda, maravilhosa, parabéns você que abriu o seu coração nesta noite e veio ouvir o recado de Deus, né? E nessa noite o tema aqui é muito forte, né? O tema que Deus colocou no coração do pastor, como ele acabou de ler aí, em Cantares 8, versículo 7. Há muitas águas não poderia apagar esse amor, nem os rios afogaram, ainda que alguém, né, se desse de toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Coloca a mão no teu coração. Tem famílias aqui nesta noite, amém? Amém. Feche os teus olhos, eu quero estar orando. Pai, em nome de Jesus, que não seja eu, mas o Senhor falando aqui nesta noite. Espírito Santo, o Senhor que tem cuidado de nós, o Senhor que tem cuidado de cada casal, cada família aqui nesta noite, continue falando aos nossos corações aqui. Pai, a tua palavra, eu sou apenas um canal, eu sou apenas um instrumento, mas quem fala é o Senhor, quem age é o Senhor e quem opera é o Senhor. Fale nesta noite ao nosso coração, ao coração da igreja. Fale conosco. Enquanto eu estou aqui, tu está cuidando da minha casa, do meu esposo, tu está cuidando da minha família, tu está cuidando dos nossos, tu está cuidando de tudo, porque é o Senhor que cuida. E eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar fazendo a tua obra, de estar fazendo a tua vontade. Obrigado, Espírito Santo. Fique à vontade aqui no nosso meio. Amém? Quando o pastor passou esse tema para a gente, né? Cantares 8, 7, né? A parte A, muitas águas não podem apagar este amor. E a gente vê aqui que nessa imagem, o sábio, né? Ele usa aqui nessa imagem uma poderosa ilustração e magnitude, é a força do amor divino. Há muitas águas. Quando você fala de muita, você fala de força. Muita água é força. Então aqui o sábio está ilustrando que é imune às adversidades e desafios de vida, né? O livro inteiro de Cantares é um exemplo da importância de uma união saudável entre homem e mulher aos olhos de Deus. Então quando você pega Cantares, você vê ali o sábio a todo instante ele falando desse amor, ele falando da importância de um casal. Então reflita hoje, você casal que está aqui, você mãe que está aqui, você família que está aqui, como você pode construir um casamento que agrade a Deus?
O amor é diferente. Para construir um casamento que agrada a Deus, tem que ter amor. Olhe para o seu cônjuge nesta noite, aquele que não veio, só está você. Olhe para ele nesta noite e fala, tem que ter amor. Olhe no olho do seu cônjuge e fala, tem que ter amor. Tem que ter amor. Não pode faltar amor, né? Então, para você ter um casamento saudável, tem que ter muito amor. Não pode, né? Porque o amor, ele se interessa. O amor, ele valoriza, né? A vontade, o desejo do cônjuge. Amém? O amor, ele investe tempo. O amor, ele cuida um do outro. O amor, ele compartilha. O amor, ele busca satisfação mútua. Então, quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, suporta. Quem ama, né? Não desiste. Quem ama, não olha para trás. Quem ama, segura as mãos junto. Amém? E quando você vê lá no texto de Gênesis 2:24, se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, a gente vê, né, sobre a importância de serem dois. Gênesis capítulo 2, no versículo 24 em diante, você vê a importância de ser dois. Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. Ou melhor, nós vamos começar lá no versículo 18. Como Deus criou a mulher. Amém? Todos conhecem essa história, mas hoje é interessante nós falarmos sobre isso, porque o tema aqui é amor. Amém? E o amor, ele é paciente, ele tudo sofre, ele tudo suporta. E é por isso que tem casais aqui, olha, 35 anos, deve ter casais aqui 15, 20, 25, como eu, né, vou fazer agora dia 4 de julho, 38. Então, tem vários anos de casamento aqui, porque nós casamos até que a morte separa. Então, quando você vai lá no texto de Gênesis, capítulo 2, o versículo 18 em diante, que fala como Deus criou a mulher, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja? Fale ele uma disjuntora que esteja com ele a tempo todo, né? Que esteja diante dele, a todo instante, a todo tempo, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos os gados, e as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor, que é muito bom, que está no nosso meio, olha, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Deus viu que o homem não podia ficar só, está faltando aí, né? Esse paraíso tem tudo, está tudo muito bom, tudo muito lindo, porque tudo que Deus fez é bom, não é? Muito bom, não é? Foi Ele que fez, Ele nos criou e nos formou para a sua glória. Vou fazer a mulher, vou tirar da costela para andar junto, lado a lado, amém? E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apega-se-á a mulher, e serão ambos uma só. Eita glória! Olha que interessante, né? O varão agora deixou o seu pai e sua mãe, a varoa também se tornou uma só. Mas antes disso, né? Teve o namoro, teve o noivado, né? Foi aquele processo até chegar a se tornar uma só carne. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso, sangue do mesmo osso. Se alguém chatear o seu marido, te chateou, não é assim? Se alguém chatear você, chateou o seu marido, não é assim?
Porque quem ama, cuida. Quem ama, zela. Então, diante dessa palavra, o Senhor me levou a uma história bem interessante, né? A importância de ser dois, nós já vemos aqui, é andar junto, né? Ter diálogo, conversar, projetar, tudo juntos. E a gente vê que a Bíblia fala lá em João 10:10 que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. O ladrão, que é o adversário, ele quer destruir família. Ele quer destruir casamento. O projeto dele é isso. É não deixar que as pessoas vivam junto e que tenham família. Porque família é projeto de Deus. Família foi o Senhor que projetou. Então, casamento, quando você fala de casamento, eu trouxe uma ilustração para vocês aqui nesta noite, os homens aqui. Quem já soltou pipa aqui? Muito, né? Quando criança, não é? Então, você fazia sua pipa com todo carinho e você soltava a pipa, né? E você, quanto mais ela subia, mais você ficava feliz, não era? Não é? Mais você cuidava dela, mais você dava linha para ela subir, não é? Se você sabe como soltar pipa, você dava linha e mais ela subia. O meu marido até hoje ele solta pipa com o meu neto. Ele faz pipa para ele solta e eu fico vendo os dois lá. Vai dando corda, não é isso? Você vai dando corda e ela vai subindo. E quando ela cair, eu vejo que quando cai as crianças ficam tristes, começa a chorar e corre, uma se perde, mas vai atrás, vai em busca, né? Então, hoje, trazendo para hoje, para a igreja, se você sabe soltar pipa, você sabe cuidar muito bem da sua esposa. Você sabe muito bem cuidar do seu casamento. Você não vai soltar a corda, você vai cuidar com amor. Porque você é o cabeça e ela é a sua disjuntora. Ela é a mulher sábia edifica. Então você vai cuidar muito bem dela. Você não vai deixar ela se perder, porque você confia nela. Quem ama, confia. E aonde há confiança não pode haver ciúmes. Porque quem confia não tem ciúmes. Ciúmes não agrada a Deus. Eu estou aqui, meu marido sabe onde eu estou, ele sabe o endereço que eu estou. Ele está lá na minha casa, eu estou aqui. Aonde eu vou ministrar, ele sabe onde eu vou. Talvez eu vou para fora, ele sabe que eu estou lá. Quem ama, cuida. Solta a linha vai subir. Você não vai deixar ela perder, porque você confia. A sua mulher, varão, a sua valor é a sua pipa. Como você tem cuidado dela? Como você tem expressado isso para ela? Como assim, pastora Elisete? Vou te explicar. Existe um processo para chegar até a sua pipa, não tem? A pipa, ela foi para voar bem alto, não é isso? Ela voa bem alto, ela vai voando. Então, quem ama quer ver a sua pipa lá no alto, né? Quer ver ela o quê? Vencer os obstáculos. Quer ver ela vencer os obstáculos. Então hoje eu estou se referindo à mulher como um amigo para você. Você quer ver sua esposa vencendo. Porque hoje nós temos esposa que trabalha fora, cuida de casa, trabalha na igreja, diagoniza na igreja, líder de mulheres, líder de oração. A mulher é muita coisa para ela. Você homem, né? Você pastoreia, você trabalha fora, você é o sacerdote, você toma conta, né? A responsabilidade é sua, mas o quanto a sua valor faz. E será que você tem sido grato a isso? Desde o princípio, aquele primeiro olhar que você olhou, gostou, se apaixonou, casou, esse amor ainda está aí? Está continuando? Porque a gente ouve nos dias de hoje, assim, lá fora, até mesmo os jovens, né? Já nem olham mais para se casar, e casa e fala, se não der certo, eu estou separando. Eu conheço casais que se separou com 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas essa maldição não está nessa igreja. Glória a Deus. Essa maldição não está na nossa família. Essa maldição não está na nossa geração. Porque nós já estamos orando para nossos filhos que nós geramos, nós estamos orando pela
zelar dela. Aí você vai ter uma mulher formosa até que a morte separe. Porque no altar, quando nós caminhamos para casar, a gente fez um juramento até que a morte o projeto de Satanás é destruir. Mas nós determinamos até que a morte separe. Olho no olho, não é? Olho no olho. Até que a morte separe. Então é uma aliança. Não só carne, não só corpo, não só sangue, né? Quando doece, a gente sofre junto, está ali junto, caminha junto, geme junto, chora junto, né? Porque a gente cuida, porque a gente ama. Amém, igreja? Amém. Então, eu creio que você, varão abençoado que está aqui nesta noite, varão abençoado que está aqui nesta noite, você fica alegre, né? Quando você vê a sua varoa feliz. Quando você vê ela satisfeita, se ela está doente, você fica triste, você vai orar para ela ser curada, né? Assim é vice-versa, né? Nós ficamos tristes quando nós vemos o nosso, né, varão doente, né? Se ele não está bem, a gente vai cuidar e vai zelar. É assim a união dos dois, amém? Então quem ama quer ver, né, a sua varoa bem lá no alto. Você não quer ver ela triste. Porque hoje quantas mulheres frustradas, quantas mulheres com autoestima baixa, quantas mulheres doentes dentro da igreja mesmo, depressivas, precisando de uma cura, de um milagre, porque muitas vezes o tratamento aqui é outro, né? Aqui é amor, aqui é meu bem, em casa já é diferente. Mas quando você ama de verdade, né? Aqui, aonde você está, ela continua sendo sua amada e você é o amado dela. Não é assim? Hoje, os meninos soltam pipa e hoje tem um tal de cerol, né? Que corta, né? Sabe o que o Espírito Santo está mandando falar aqui nesta noite? Cuidado com o cerol aí fora. Lavachuva. Tem acerol de olho na sua pipa. Se você não cuida, tem acerol querendo cortar. Vice-versa. Não é diferente. Tem. Como que está o cuidado aí? Como que está o tratamento aí? Eu trabalho numa escola há 23 anos, eu converso com um adolescente. Semana passada eu chorei com um adolescente falar para mim assim: tia, eu estou muito triste, porque o meu pai é pastor só na igreja. Na minha casa ele grita, sabe quando foi essa manhã? Café da manhã, gritando com todo mundo, acordando e gritando porque ele se atrasou, e aquele desespero. E gritando com a minha mãe, gritando comigo, gritando com meu irmão. Tia, ele me pegou pelo pescoço. Tia, ele empurrou a minha mãe. E eu peguei aquela adolescente, fui orar com ela, fui conversar com ela. Falei: olha, não deixe isso entrar no seu coração. Vamos orar, Deus vai mudar a história. Tia, eu não consigo entender. Só na igreja que ele nos ama, trata bem. Por que em casa é assim? Infelizmente é assim. Há muitas famílias assim. Há muitos casais assim. É necessário esse trabalho. É necessário ter palestra. É necessário, nós não podemos ficar fora da palavra. Nós não podemos fugir da palavra. Porque o amor, lá em quando Paulo escreve, né, na primeira carta aos Coríntios 13, no versículo 4 em diante, ele fala que o amor é paciente, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. E cadê a paciência? É dos dois lados. Tem dia que seu marido vai chegar cansado do trabalho, talvez não quer conversar, mas você vai entender e vai saber que, né? Chegou agora, mas você vai com amor. Vai tomar um banho agora? Então, sua toalha, a jantinha está ali. O que você quer? Aí aquilo ali ele vai melhorando. A mesma coisa com você, se estiver cansado também, e se ele não te tratar bem, vai frustrar. Não é? Mas se ele vir: oh, meu amor, está cansado, eu estou aqui, vou te ajudar. Vamos, nós dois aqui, né? Você vai, não, eu vou para a pia e a gente vai fazer junto, vai daqui a pouco, nós vamos descansar e vai dar tudo bem, não é assim? Não é? Devia.
isso que eu não abro mão do meu casamento. Eu não abro mão da minha família. Eu sou mulher determinada. Eu batizei com 12 anos, eu converti com 9 anos, eu casei, eu tinha 17 anos. E a Peninha já tentou entrar no meu caminho, mas eu olhei no olho dela e falei, sai, por um caminho você vem, por sete você sai, porque aqui quem manda é Jesus e aqui quem manda é eu. A mulher sábia, ela edifica a toda, e o homem sábio, ele é inteligente. Ele sabe cuidar da varoa. Ele sabe cuidar da sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Isso aqui é sério, isso não é brincadeira. Pastor Luiz não marcou essa noite para nós brincar. Mas ele marcou isso aqui, porque vai dar fruto. E mais ainda, porque aqui tem casais experientes. Tem casais aqui experientes, tem casais aqui que tem muita experiência, até mais do que eu. E nós temos que aprender mais para ensinar. Não é isso? Nós precisamos estar curados para curar alguém, para sarar alguém. É seu amigo, seu amigo. E eles precisam ver isso em nós. Aquele casal ali é um casal de Deus. Que família abençoada. Naquela casa é uma paz, não tem grito. Ali você vê mesmo o fruto do Espírito. Não tem berro, não tem gritaria. Que paz aquela família, que paz aquele casal. Porque ali tem Jesus. Ali tem a mão do Senhor, ali o Senhor está com eles. E o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos capacita. Porque tem um dia mau, mas Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento. E só vai apertando. E nós temos que ter bagagem para ensinar os filhos, ensinar os netos. E nós precisamos dessa bagagem. Queridos, então, quem ama quer ver a sua pipa lá no alto, quer ver ela feliz, né? Quer ver ela alegre, quer ver ela crescendo, quer ver ela prosperando, quer ver ela conquistando no mundo, tanto material como espiritual. O amor não é invejoso. O amor não é invejoso. Então, tanto material como espiritual, você quer ver a sua varoa crescendo, né? Se evoluindo. Mas para isso, voltando lá no material, a pipa voou sozinha. Você precisa dar amigo para ela. Está entendendo? Ela não voa sozinha. O Satanás está aí fora querendo destruir, porque ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? A Bíblia fala lá em Eclesiastes 4, no versículo 12. A Bíblia fala: e se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Está vendo? Porque tem que estar ligado, tem que estar junto, porque os dois juntos, em oração e cuidado, é mais forte. É mais forte. Se você não está orando com o seu marido, ore com ele, chama ele, liga as mãos, vamos orar junto. Vamos consagrar a nossa vida junto hoje. Se não está tendo diálogo lá na sua casa, vamos sentar à mesa. Lá em casa é eu, meu esposo e meu filho. Hoje o meu caçula já está com 26 anos. A Ana Paula já tem um lar dela, com 30 anos, tem um filho. Então lá em casa sempre, no final de semana, que é o dia de sentar à mesa. Por quê? Durante a semana é muito corrido, não é? A gente trabalha, aquela correria, um sai, outro sai para lá, né? Mas durante o fim de semana, o domingo, eu não abro mão da gente sentar à mesa, que é o momento de almoçar junto, tomar café junto, dialogar, olhar no olho do outro, porque no olho a gente conhece, não é? Desde o primeiro amor, você olhou no olho e falou: aquela ali vai ser a minha varoa. E começou a orar e deu certo, né? Casou. E até hoje a gente conhece pelo olhar. Você sabe quando mente, né? O marido está mentindo, o filho está mentindo, não é isso? Eu sei pelo olhar. Quem sabe aí a mulher aí? E o homem? Porque Deus deu essa graça para nós, né? Nós geramos nome de Deus. Nós temos essa graça de conhecer no olhar. E a gente sabe quando o filho mente, quando tem mentira, não é isso? É olho no olho, né? Então, querido, a linha da pipa, como eu disse, é uma segurança, um controle, a liberdade, a assistida.
porque é uma só carne, um só sangue. Então, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se desligar aqui, desligou. Então, querido, varão, o seu olhar é só para a sua varoa. Não tente desviar esse olhar. Hein? O varão e a varoa é a mesma coisa. Não tente desviar esse olhar. Seu olho é para ela e o olho dela é para você. Não foi o primeiro amor? Né? Então, é até que a morte separa, né? Tem casais aqui novinhos aqui, né, Camila? Eita, agora. Está pensando aí já daqui a pouco construir famílias, porque, né, é multiplicar e dominar. Amém? Olha, se a linha se rompe, os dois se perdem. Então não podemos deixar a linha romper. O menino, ele, se a linha romper, ele perde a pipa e a pipa perde o menino, não é isso? Você está entendendo? E se esse ligamento aí se romper, você perde. Você não quer perder sua varoa. A varoa não quer te perder. Então quem ama, cuida. Quem ama, serve. Trata com carinho. Trata com amor. Amém? Está entendendo o que Deus está falando? A Bíblia fala lá em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem como? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que ter acordo. Por que tem muitos casais separando? Porque não está em acordo. Quando você fala de acordo, porque não tem diálogo, não sabe conversar mais. Talvez você está conversando com ela, tá? Ou com ele. Não, vamos sentar, peraí, amor, vamos sentar, vamos ajustar isso aqui, vamos conversar. Vamos orar. Quando você ora, o inimigo é destruído. Quando você ora, a Bíblia fala lá no Salmo 91, né? Que o Senhor, Ele é o nosso guarda de Israel. Amém? Ele é o nosso guarda de Israel. Nós somos guardados por Ele. E a Bíblia fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seremos atingidos. Então Ele não tem poder contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento. Nós temos que vigiar. Teve uma vez, que eu acho que era 2005, o pastor, ele fez um propósito na igreja, e é um jejum na igreja de 6 às 18. E ele falou assim, mas quando for uma certa hora, as irmãs casadas podem ir em casa, faz o almoço, e depois volta, né? Porque a gente tem que vigiar, tem que ser sábio, mas era um propósito. E outroras, antes, tinha muito propósito assim, a gente ficar mais tempo na igreja orando. E hoje, quando você chama para um curso de oração, você pode contar no dedo, né? Não é, irmão? Quando você chama para a escola alguém, você pode contar no dedo, porque o inimigo não quer que você ore, porque você tem vitória. Ele não quer que você busque conhecimento, porque você vai ficar mais inteligente ainda. Porque quem te ensina é o Espírito Santo. Não é o homem que fala que é o Espírito Santo. Ele que capacita. Então a gente fez esse propósito na igreja, de 6 às 18, em jejum, em oração. Então eu fui para a igreja, meu esposo não quis ir, eu fui. Sempre mais as mulheres dele que oram, não é? Fala a verdade. Os homens batem os fazem de vocês não. Mas quem ora mais não é as mulheres? Busca aqui no ciclo de oração. Porque os homens têm mais a fazer. Então mais é nós mesmos que vamos buscar. O marido, os filhos, você não pode parar. Você tem que ir. Bom que vem os dois. Mas se ele não vem, você está. Amém? Você está ligadinho. Aí eu fui. Fui para lá e quando deu umas 11h30, eu falei com meu marido, 11h30 eu vim fazer o almoço. Aí quando eu cheguei lá em casa, eu só tinha meu primeiro filho primogênito, que Deus já levou. Se ele estivesse aqui, ele estaria com 35 anos. Mas o Senhor já o levou em 2010. Aí quando eu cheguei lá em casa, tinha uma irmã na minha cozinha. Quando eu cheguei assim, meu marido estava sentado na porta da cozinha e ela falou assim, ô Li, eu cheguei aqui, seu marido falou que você estava para a igreja, e eu cheguei aqui, estou adiantando o almoço para você. Aí, irmãos, eu sou
uma valor, mas também quando eu quero ser uma leoa, eu sou. Como é que é? Você adiantou no almoço para mim? Eu falei, você deixou isso, Carlinhos? Eu falei assim, amada, na minha cozinha quem manda sou eu. Na minha cozinha, quem cozinha que é eu, minha mãe e minha sogra, mas ninguém. Se eu não permite. Você me dá licença? Mas não é o que isso? Eu falei, que isso? Não, na minha cozinha eu mando. Entendeu, varão? Captou aí? Sapatinho vem de mansinho. Vem, ó, sapatinho de algodão. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Eu tenho 38 anos de casado, já passei muita coisa, Camila. Mas eu sempre fui determinada. O Senhor chamou homens e mulheres determinados. Homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que cuidam. Cochila não, igreja. Abre seus olhos. Porque se nós cochilar, o diabo está ao derredor, ele não dorme, ele não cochila, ele está ao derredor querendo tragar. Abre os olhos. Seja sábio, varão. Seja sábia, varoa. Seja inteligente. A mulher sábia edifica e a tola destrói. Na tua cozinha, no teu quarto, na tua casa você manda. Você tem autoridade, não tenha medo, não, porque eu sou crente, vai falar assim, na autoridade de Deus. Eu amo minha amiga, eu gosto demais dela, até hoje somos amigas. A gente cantava junto no quarteto, mas eu olhei no olho dela, porque o outro olha no olho. Na minha cozinha quem manda sou eu. Caminha, querida. Ô glória. Labaxúria. Deus está falando neste lugar. Tá mesmo, hein, Jesus? Juliana de Cantaramacá. Decompa, Labaxúria. Manda o decompa, Juliana das. Soltando neste lugar. Rabaxá de Canta, Juliana das. E ele fala. Porque a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a face da terra. Aleluia. Ele vê o bom e o mal. Ele vê todos. Está por cima, por baixo, à direita, à esquerda, à frente, à retaguarda. Aleluia. Ele está conosco até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. Quem diz é a palavra. Ô glória. Eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus. Continuando. Já falei de cerol. Cuidado com a linha de cerol. Cuidado. Temos que vigiar todo instante. Tem muita pipa perto da sua que quer cortar a sua linha e pegar aquilo que é seu. Já falei isso aqui. Nós temos que ficar atento e vigiar. Cuidado com os fios de armas. O que seria isso? Celular, computador. Tem muita pipa presa nesses fios e armas. Tem marido que não tem diálogo mais com a esposa porque só fica no celular. Tem mulheres frustradas, tem mulheres deprimidas, tem mulheres tristes porque o marido já não tem mais tempo. Só no celular, só no computador. Assim também os filhos. Hoje não senta mais à mesa porque um no quarto no celular, outro na copa, outro na sala, outro na varanda. Você está gritando, vamos sentar, vamos almoçar. Cada um com um aparelho na mão. Cuidado com esse aparelho. Sabe, sabe? É bênção na nossa vida, mas pode ser maldição também. Paulo escreve, tudo me é lícito, mas me convém? Convém você usar seu aparelho, mas sabe usar seu computador. Sabe usar. Use com sabedoria. Use com cautela. Porque o adversário ele não vê. E o projeto dele, pastor Luiz, é destruir famílias. Porque família é bênção de Deus. Família foi projetada pelo Senhor. Entendeu, igreja? Então nós não podemos medir palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A família é um projeto de Deus para o mundo. Deus criou todas as coisas com um propósito definido. E tudo que Ele criou foi muito bom, a família. Tá? Deus deu autoridade sobre todas as coisas. E o mundo todo deve ser beneficiado com a formação da família. E nós lemos lá em Gênesis que a chamada de Abraão é um exemplo de como o Senhor está interessado em abençoar todas as famílias.
Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Está lá em Jó 42, 2. A família não é uma instituição falida. A família é bênção de Deus. A família é projeto de Deus. Amém? Amém. Mas nós temos que saber usar todas as ferramentas. A família é um presente de Deus para o homem. Que outro Deus poderia ser tão bondoso e gracioso como o nosso Deus? Ele conhece todos os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa fragilidade, o nosso medo da solidão. Então ele percebeu que não era bom o homem ficar só, planejou a bênção do casamento, deu Eva de presente para Adão. Não é demais? Esse é o Deus que nós servimos. Tudo que ele projetou foi bom. É por isso que nós temos que sentar e fazer projetos. O casal anda junto. O que você está projetando? Sobre os seus filhos, sobre comprar. Amor, eu quero trocar o carro. Vamos orar, vamos jejuar. Vem cá. Que bênção, né? Um carro novo. Que bênção. Né? Os dois. É para a família. Que alegria. Mas tudo tem que projetar, tem que orar, tem que sentar. Vamos junto para a igreja, no carro novo, vamos fazer a obra. Amém, igreja? Amém. Segundo a Bíblia, o casamento deve ser digno de honra. Porque o casamento é bênção. Reflita como você pode construir um casamento que agrade a Deus. A família é uma bênção de Deus para mim e creio que é para você também. No livro de Salmos 68, versículo 6, a Bíblia diz: aprendemos que um dos grandes feitos de Deus é fazer com que o solitário viva em família. Deus não quer ver você sozinho. Deus não quer ver você solitário. Ele quer ver você em família. Está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Então, quando nós descuidamos da nossa família, é como nós negar a fé. Então, nós não podemos descuidar da nossa família. Porque o projeto mais lindo que Deus criou foi a família. Deus criou o homem de uma maneira maravilhosa. E Ele viu que o homem não podia ficar só. Nós vemos lá em Jó. Então Ele disse: não é bom que o homem vive sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. E Ele fez a Eva. E assim formou uma mulher. E deu-lhe a esposa. E depois nasceram Caim e Abel, porque foi aí que Deus instituiu o primeiro casamento, a família. E Deus viu que tudo era bom. Então família é projeto de... Então nós devemos agradecer a Deus pela nossa família. Você é grato pela sua família? Como vai a sua família? Será que o seu comportamento tem atrapalhado a vida da sua família? O que você está fazendo para contribuir para uma família bem-ajustada? Será que seus filhos têm falado assim: eu não queria esse pai, eu não queria essa mãe, eu não queria ter nascido nessa família? Que a gente escuta isso. Porque eu como mãe eu preciso ser um exemplo para o meu filho. Você como pai precisa ser um exemplo para o seu filho. E tem filho hoje que fala isso pra gente. Como está a nossa família? Não se esqueça do potencial da sua influência no lar. Pode ser positiva ou negativa. Como nós estamos? Como está a nossa casa? Como está lá em quatro paredes? Nós temos que estar cuidando de tudo. Está zelando de tudo. Então, voltando lá na pipa. Quando a pipa cai, os meninos ficam loucos, né? Correm de um lado para o outro, choram, ficam tristes, tentam ir atrás, etc. No universo da pipa, imediatamente a criança procura providenciar um. Se o marido cair, se a sua esposa cair, não desista. Corre atrás daquilo que é seu. Lute até o fim. Não pare. Porque se quer dois, que se um cair, o outro vai lá e encava. Conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. Vem cá. Estou aqui para te ajudar. Não é assim? Porque lado a lado é juntos, né?
Não é um na frente, outro atrás. É junto. Lado a lado. Pode acontecer imprevisto que um dia ela tem que vir primeiro, que ela vai ensaiar, que ela vai fazer algo. Mas é bom que os dois estejam juntos. Lado a lado. Eu conheço uma família que foi desajustada porque a esposa não acompanhava o marido. O marido gostava que vamos fazer compra comigo, amor, não quero ir. Tudo o marido ia sozinho. Fazer, ai que gostoso, quando o marido chama para fazer compra, não é? Não é gostoso? Vê que pode pegar e você proteja, né? Ah lá, é gostoso, lá. Parecendo minha mãezinha, que Deus já levou. Não é gostoso? Põe um cartão na sua mão ainda e tem marido aí. Faz isso? Aí você só olha as coisas gostosas da família, né, irmão? Não é gostoso? Aí você está enchendo o carrinho e ele está todo feliz. Ele não está com a cara fechada, né? Está feliz que você está aqui com. Está aqui enche o carrinho. Né, irmão, pastor Luiz? Né, irmão? Aí você pega os melhores, porque o melhor é para nós, né? Né? Pastor Silas, receba aí. Enche o carrinho. Aí na hora de pagar, ele paga alegre. Ou ele fala assim: ei, mulher, tira aí, não você faz. Nossa Deus, tira aí, vai tirar. Tem que ver um pouquinho, né? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente entende, não entende? Eu entendo meu marido. Quando eu ir no supermercado, eu sei o que eu vou comprar. Eu sei as condições, porque é junto, oh glória. Casal fala a mesma língua. Casal fala a mesma língua, compreende. Eu sei o que eu posso comprar. Eu sei até onde eu vou. Tem limite, né? Não tem que ter? Amém, queridos? Amém. É assim, né? Quem está gostando aí? Amém. Amém. Tá bom? Vamos parar. Eita glória, hein? Então, querido, não desista. Cuide da sua varão. Cuide do seu varão. Amém? Cuide em todas as áreas, né? Em todas as áreas, espiritual, material, sentimental. Cuida, zela. Amém? Zela, cuida. Lá no seu quarto, na sua intimidade, lá no seu quarto você manda. Glória a Deus. Você manda. Você do varão. Você manda vocês dois. Aproveita hoje, talvez até você comprou uma camisola linda, bonitinha, pijaminha, né? O seu marido. Eu falo isso nas palestras com as mulheres. A mulher vai dormir com a camisa de propaganda, gente. Põe a touca na cabeça, o marido assusta. Cuidado com a perina aí fora. Põe bem bonitinho a camisolinha. Cuida, Zé. Cuida dele também, meu amor. Compre esse pijama pra você. Lá em casa eu tenho que preocupar, porque meu marido não preocupa. Eu que compro pijama, eu que compro cuecas, eu que compro. Compra, cuida. Não é bom? Se ele gosta, você compra. Todas as áreas, querido. Em todas as áreas nós temos que zelar. Espiritual, material, sentimental. Ele vai te entender. Chega uma época que vai chegando uma idade, vem a menopausa, que frustra, né? Você está cansado, é dor, o marido vai te entender, ele é compreensivo. Você também, tudo vai dar bem, porque você casou até que a morte. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Casamento é bênção de Deus. Não pode se frustrar, não pode desanimar, amém? Aleluia! Louvado seja Deus, né? Então, queridos, eu sei que se eu for perguntar aqui, cada um tem uma história para contar, um exemplo para falar, né? Como eu tenho vários exemplos, mas não podemos desistir. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar, porque a nossa família ela é bênção de Deus. Amém? E se alguma coisa precisa ser mudada, nós vamos orar. Deus, aonde precisa ser mudado? Será que é eu? Me ajuda, Senhor. Se for você, varão, fale com Deus. O Senhor nos ouve, querido. O Senhor nos ouve, amém? Chegue na sua casa, né? Senta lá sós com Deus. Faz uma lista de alguns dos benefícios que você, né, tem que mudar. Que você precisa mudar.
e fala com Deus. Pergunta para Ele. O problema está em mim? Se for, eu quero mudar. Eu preciso, né? Eu quero mudar. Pergunta. Porque você já parou? Quando a Bíblia fala lá no Salmo 127, na parte 1a, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que Você já parou para pensar o que é viver sem família? O que é viver sozinho? É triste demais, é muito triste. Né? O que é viver sozinho? É por isso que, se o Senhor levar, né, a varoa, o varão rapidinho vai casar de novo. E ele está livre, ele ficou viúvo, ele vai casar. Eu tenho um irmãozinho, um amigo nosso, ele está com 74 anos, ele ficou viúvo, com 6 meses já queria casar. Eu achei engraçadinho, né? Aí eu preciso de uma varoa, quem vai botar minhas camisas? Quem vai me ajudar a fazer meu cafezinho? Que bonitinho, né? Porque ele estava sentindo. Eu falei, mas seu Zé, você já tem 70? Não, mas eu não quero casar. Se ele quer, né? Mas ele está solteiro até hoje. Até hoje, tá casando. Aí já fez um ano agora. Só tem, né? Mas ele quer casar. Aí a menina falou, olha lá, porque meu pai está teimoso, ele quer casar. Então, querido, todos nós somos resultado, né, da união de duas pessoas. Amém? Todos nós somos resultado da união de duas pessoas. Foi através de duas pessoas que eu e você estamos aqui. Amém? E através de nós, temos filhos, tem netos. E assim a família é o quê? Multiplicando, né? Multiplicando. Então todos nós somos resultados de duas pessoas, da união de duas pessoas, que resolveram construir uma família. Então quando você deixa pai e mãe, porque você resolveu, você decidiu construir uma família. Você sabe que aí vai vir filhos, passa um tempo vai vir netos, então a família só vai multiplicando, só crescendo, não é? Então alguns com sucesso, não é isso? Outras com fracasso, alguns com sonhos, outros com planejamento, outros sem, né? Alguns espalhados, alguns, né, triste, abatido, mas essa maldição não está na nossa vida, porque aqui tem homem e mulher de Deus, e a nossa família não vai ser destruída, não vai ser derrotada, porque Deus é maior. Porque tem muitas famílias que estão vivendo a infidelidade conjugal. Aí traz muito transtorno. Mas essa maldição não está na nossa família. Tem muitos adolescentes, né, que estão tristes, que estão abatidos, como eu contei o caso aqui, que vê exemplos na família. Mas o Senhor nos chamou e nos escolheu e nos deu uma família abençoada. Amém? Nos deu uma família abençoada. E a nossa família é do Senhor Jesus. Então a família, ela não é uma instituição falida, ela não é uma instituição fracassada. A nossa família é bênção de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque há muitas pessoas sérias no nosso meio. Há muitas pessoas sérias no meio da igreja. Tem pessoas sérias. Tem homens e mulheres de Deus aqui nessa igreja. Amém? Então, dedicados, estão construindo a sua família, até mesmo com sacrifício, mas não abre mão. Não abre mão. Que zela, que cuida. Como o Espírito Santo, ele tem cuidado da igreja. Ele geme em gemido e inexprimível. Então, assim somos nós. A gente cuida, a gente zela. Então, nós vamos pedir a Deus cada dia paciência. Como o pastor Luiz disse, né? Que, como que a irmã chama? Alita? Talita. Né? Ela tem me suportado, tem paciência, mas é assim mesmo. Mês passado, meu esposo teve um acidente no trabalho. Ele é mestre de obra. E ele estava mexendo, trabalhando com a lixadeira. A lixadeira desfiou e foi no braço dele. Ele quase perdeu o braço. Cortou, que chegou no osso. Perdeu 2 ligamentos,
Não foi no osso porque ele trabalha com mão comprida. Então Deus deu descanso. Mas pela manhã, quando meu esposo sai, eu falo, vai com Deus, o Senhor te protege, o Senhor te leva em paz, né? Aí tem marido que sai, talvez até com raiva da mulher, a mulher com raiva dele, se aconteceu alguma coisa. Sai batendo forte de carro, e aí? Quando seu marido sair pela manhã, abençoa a vida dele. Quando a sua esposa sair pela manhã, abençoa a vida dele, abençoa a vida dos seus filhos. Eu sempre tive esse costume de abençoar. Vai com Deus, Jesus te abençoa. E aqueles que ficam, Jesus te abençoe. Eu vou lá no quarto do meu filho, Jesus te abençoe. Eu tenho essa experiência. Quando Deus levou meu filho em 2010, meu primogênito, quando ele saiu de casa, ele me beijou, me abraçou, mãe, te amo, fica com Deus, eu estou indo. Você imagina se meu filho tivesse saído com raiva da mãe, com raiva do pai, né? Mãe, você sempre foi um exemplo na minha vida. Ele foi e não voltou para casa mais. Ele sofreu um acidente, o Senhor o recolheu, ele ficou no UTI 4 dias, e lá o Senhor, que quebrou ele todo, refez ele de novo e levou ele para a glória. 2010. Fez 15 anos agora. Aí, isso aí que nos faz sobreviver, que nos faz continuar caminhando, servindo esse Deus maravilhoso. Porque se ele fizer, ele é bom. Se ele não fizer também, ele é bom. Tudo que ele fez é bom. E a sua família é coisa boa. Sua família é projeto de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé agora. Quero te convidar a ficar em pé. Você que está com o seu marido, dá a mão do seu marido. E as irmãs, que o seu marido não está aí, pensa nele agora. Eu não sei se tem irmã aqui viúva, ou se tem irmã aqui, né, solteira, está orando a Deus com um varão, né? Já vai aí pedindo, Senhor Deus, eu quero ser sábio, eu quero ser inteligente, né? Porque é tempo disso. E a cada dia só vai apertando, só estreitando. Esse casamento é bênção de Deus. E nós temos de Deus sabedoria mesmo. Amém? Para ajudar um ao outro, porque o amor é isso, suportando, né? Suportando, amando, cuidando, zelando. Quem ama suporta, né? Tá junto, não quer ficar longe. Então, dá a mão agora, olha no olho do seu esposo. Eu pedi ao pastor, até porque ele você cantou, irmão. Quer que cante de novo? Eu quero. Você vai dar a mão, você vai ficar de frente do seu esposo. Você vai olhar no olho agora. Isso, daí você. A linha. Daí você tá ligado aqui, ó. Quem aprendeu aí? Vai até faltar pipa com os netos, com os filhos. Meu marido só até hoje. Pode ligar a mão aí. Liga a mão, liga as duas mãos, olha no olho. O que você tem para declarar para sua esposa hoje? Quanto tempo você não declara para ela?
te abraça.